Olá pessoal, Breno Lucano aqui mais uma vez com vocês para falar a respeito de um filme que eu assisti essa semana. Eu achei ele bem interessante e por isso eu achei que vale a pena falar sobre ele. Boy Erased, uma verdade anulada. Antes, contudo, que nós falemos sobre ele, peço para que se inscrevam no nosso canal, assinem as notificações, assim vocês estarão sempre acompanhando o que nós temos produzido aqui no canal. Muito bem, pessoal, esse é um filme de drama estrelado por Nicole Kidman, Russell Crowe. Russell Crowe, vocês devem lembrar do Gladiador, mas ele está completamente diferente, né? O tempo passa, são 20 anos, e ele está realmente bem diferente. E esse ator aqui, o Lucas Hedges, ele é pouco conhecido, mas mesmo assim eu acho que vale a pena falar um pouquinho, né? Ele, o Lucas, é o protagonista. É um ator americano que tem alguns prêmios aí. Russell Crowe, todo mundo conhece, Gladiador. Depois do sucesso inicial na Austrália, onde sua família mora desde a infância, tornou-se um ator de Hollywood no meio da década de 90 e chegou a ganhar o Oscar com o Gladiador, vocês devem se lembrar. Muito bem, esse é um filme, na verdade, é um drama que vai levantar a questão da terapia de conversão. Vocês devem se lembrar dessa questão, né? Jared e Marshall, pai e filho. Marshall é um pastor da Igreja Batista, bem conservadora. Se trata de um filme real, tá? História real. E Jared é um jovem de 19 anos que se vê gay. Evidentemente, Marshall não sabe o que fazer com o filho. E assim como muitos da sua religião fazem, eles interpretam a sexualidade do ponto de vista unicamente binário. Homem e mulher num relacionamento heterossexual, sem exceção. E o fruto dessa relação nascem filhos que vão abençoar o casamento por Deus. Deus abençoará o casamento através dos filhos. Essa visão binária das relações sexuais e da afetividade será a tônica desse filme. Porque o que acontece a partir do momento que você começa a questionar o que você sai desse padrão? É o que acontece aí com Gerald e Marshall, e é o que acontece em outros filmes que vão sempre, na verdade, tentar reproduzir aquilo que acontece na sociedade. Os filmes, as histórias, os contos são sempre representações da sociedade. É por isso que muitas vezes eu falo, inclusive em termos de história em quadrinho, porque elas têm muito de representatividade da sociedade, críticas sociais. E o que muitos desses grupos religiosos fazem é aquilo que se convencionou a chamar de terapia de conversão. Porque já que só existem homens e mulheres, o homem se apaixona pela mulher, a mulher se apaixona pelo homem, e desse amor surgem os filhos para abençoar o casamento. Se não existe nada além disso, esse é o padrão normal, saudável, tudo aquilo que varia disso é uma doença. E como toda doença, você vai curar. É como se você pegasse sarampo e você então vai ser medicalizado, você tem todo um tratamento para tentar reverter essa situação, para que você encontre a sanidade novamente, para que você encontre a felicidade. E ele então, Jared, vai então para uma clínica de tratamento de conversão sexual. Ele que tem pensamentos libidinosos com outros meninos, tem que aprender a encontrar esse padrão de sanidade mental, onde ele começa então a olhar as meninas e começa a valorizar o que existe nas meninas. As meninas que possuem desejos libidinosos por outras meninas devem também reaprender a olhar para os meninos
encontrar algo que favoreça, que eles acham que existe de legal nesses meninos, até que eles possam então se casar e ter uma família abençoada, uma família abençoada de acordo com os padrões deles. Isso foi muito comum, existiu muito, especialmente nos anos 70, 60, 80. Embora exista aqui no Brasil, ainda exista aqui no Brasil, e muito disso certamente influenciado por essa onda conservadora que está aí no Brasil, especialmente aí com Bolsonaro. Algum tempo atrás eu li que existiam grupos conservadores, grupos religiosos, que pretendiam também reavivar isso no Brasil, sublimar a homossexualidade por meio de terapias de conversão, fazer com que Deus estivesse novamente no controle das relações sexuais. É bem o que Foucault vai dizer, né? Tentar submeter os corpos, tentar fazer com que os corpos sejam cada vez mais, e o espírito também, né? A alma, seja cada vez mais submissa, porque a sociedade que nasce necessita de submissão. Muito bem, eu li que existia então um movimento religioso no Brasil que tentava reviver isso. Isso não é uma questão de conto de fadas, isso existiu e ainda existe. Então, se vocês começarem a perceber essas clínicas, se vocês pegarem as matérias e os artigos a respeito dessas terapias, como era feito e como ainda é feito, é uma coisa que impressiona muito. Cirurgia neurológica, castração, terapia feita com insulina para fazer com que você tenha choque insulínico para curar a homossexualidade, estupro corretivo. Então, são coisas que aconteceram e ainda acontecem. Volta e meia a gente vê nos jornais falando de meninas que foram estupradas para elas aprenderem a gostar de meninos. Parece absurdo, mas é muito verdadeiro. A gente vê isso. Basta você ver, ter olhos abertos para ver como é que essas coisas aconteceram e ainda acontecem. Está muito longe de uma mera especulação de movimentos esquerdistas. Não tem nada a ver com o movimento esquerdista. Na verdade, nós estamos falando de história e estamos falando especialmente de uma antropologia que é formada a partir desses grupos religiosos. O que se vai falar atualmente é muito em termos de teoria queer, é muito em termos de daquilo que se constrói socialmente. Nós somos frutos de uma sociedade. Nossos desejos, nossa visão de mundo, nossa maneira de se vestir, de se portar, de se relacionar com as pessoas, tudo isso é construção social, inclusive a sexualidade. Então, se é verdadeiro, como esses grupos falam, que a homossexualidade ela foi produzida, eu acredito que seja realmente, mas a heterossexualidade também foi produzida. Nós aprendemos a ser gays, como eles falam, mas nós também aprendemos a ser héteros. Porque a sociedade, a cultura familiar, a cultura social, ela vai ditar regras, ela vai ditar normas. E a partir dessas regras e normas é que nós fazemos isso ou aquilo. Então aí aparece Bolsonaro, dizendo que aparece Malafaia, dizendo que você tem que aprender. E eu acho que ele está certo nesse sentido. Só que ele é inculto o suficiente para não dizer que a heterossexualidade também é aprendida. E você então constrói a sua individualidade, você constrói a sua subjetividade. Aquilo que faz com que Gerald seja Gerald são todos aqueles traços de personalidade, de desejos, de vontades,
de maneiras de ser no mundo. Tudo isso faz com que ele seja Geralt. De tal modo que se você tirar alguma dessas coisas, ele não será mais Geralt. Agora, por outro lado, é necessário pensar uma antropologia sempre muito fluida. A subjetividade ela está sempre sendo construída, de tal modo que essa fluidez ela se faz na medida que você tem experiências sociais, experiências existenciais. Geralt ou Breno Lucano, o Breno Lucano ele também não é uma construção fechada, estagnada no tempo. De tal modo que agora eu com 43 sou uma pessoa, mas quando eu tiver 50 anos serei outra, e quando tiver 70 anos também serei uma outra pessoa. Porque nós vamos sempre experienciando coisas, vivenciando coisas, tendo outras vivências que farão com que a minha visão de mundo, os meus desejos, as minhas vontades sejam sempre recicladas. É isso que pessoas como Malafaia não entendem. Essa fluidez das experiências humanas, essa fluidez da capacidade humana de se ver de acordo com as circunstâncias e se adaptar. Fazer leitura é sempre muito diferente, de acordo com as experiências que vocês têm. As experiências que nós temos moldam quem nós somos. E esse moldar, ele não é algo estático na sociedade. A sociedade se muda, a língua se muda, as construções políticas, econômicas, todas elas são mudadas. E assim também a sexualidade. É possível fazer com que um novo Breno surja, um novo Geralt surja, e por que não também um novo Marshall surja? Tem um outro filme que é muito parecido. Existem vários filmes sobre isso, né? Eu gosto muito desse filme, Orações para Bob, Prayers for Bob. Ele foi lançado uns 15 anos atrás, mais ou menos. Com Sigourney Weaver, maravilhosa. E que é muito parecido com esse filme. Embora eu prefira mais esse, o Orações para Bob. Bob é esse garoto, também nascido numa família altamente religiosa. E ele também se descobre gay, tendo experiências de desejos que ele não conhecia. Mas a mãe dele é uma beata de igreja e ela também não concorda. Faz terapia, faz com que ele quer que ele seja abençoado por Deus e que todos eles se reencontram no paraíso. Mas ele tenta e não consegue. Então ele, em desespero, ele se mata. Que é essa foto aqui. Ele se joga de um viaduto na frente do caminhão. E ela então, Mary Griffith, o nome dela, também é uma história real. Mary Griffith, ela começa a questionar sua própria fé e descobre que tudo aquilo que ela sempre pensava a respeito de sexualidade e de terapia de conversão, tudo isso era muito odioso. E ela encontra então uma igreja, a igreja metropolitana, que tem até aqui no Brasil, que é muito parecido com a igreja contemporânea, é idêntica na verdade, né? É uma igreja voltada para o público LGBT. E ela começa a entender, na verdade, que poderia ter sido diferente. O filho dela poderia não ter se matado se ela tivesse aceitado. Se ela tivesse aceitado as coisas como as coisas são. Entendido que cada um de nós constrói a sua individualidade, a sua subjetividade de uma tal forma que ela seja única no mundo. Todos nós somos únicos no mundo. E se é verdade que Deus deseja realmente nos abençoar e nos amar, Ele nos ama como nós somos. Com cada um desses traços que nós temos, que são traços únicos. Nunca existirá um outro Breno, nunca existirá um outro Bob Griffith, que é o nome desse rapaz no filme, que se matou realmente
nos anos 80, agora eu esqueci a data exata, foi nos anos 80 que ele se matou. Assim como o jovem do filme Erad Boy Erased, nós temos traços únicos. Eu acho que isso é muito interessante de se observar a partir de uma variação dessa antropologia religiosa que tende, na verdade, muito mais, como diz Foucault, nos aprisionar no padrão. Dizer o que nós temos ou não temos que fazer, o que nós podemos ou não desejar. Eu acho que o filme ele é muito útil nesse sentido para que nós possamos pensar os nossos padrões. Eu espero realmente que vocês tenham gostado da discussão. Eu estou sempre aqui publicando coisas aqui na minha página no Facebook, Portal Veritas, /Portal Veritas. O meu e-mail está presente. E o blog também. Caso vocês queiram discutir alguma coisa, entre em contato. E não deixe de compartilhar o vídeo. Compartilhe o vídeo, assine as notificações. Assim nós estaremos sempre discutindo e produzindo sempre material novo. Encontro com vocês por aí. Até a próxima.